Ela voltou para salvar a fazenda do pai e acabou cruzando o caminho do homem mais difícil da região. Essa é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Um romance ambientado no campo, com conflitos, provocações e sentimentos que nascem onde ninguém espera. Se você gosta desse tipo de história, se inscreve para acompanhar as próximas partes e receber mais romances como esse. Viviane voltou sem avisar. A estrada de terra parecia mais longa do que na memória, e a poeira subia enquanto o carro avançava devagar, acompanhando o ritmo da fazenda que surgia ao longe. O reencontro com o pai foi rápido, carregado de silêncio e preocupação. Seu Manuel tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o peso que trazia nos ombros. Não demorou para Viviane entender que havia algo muito errado. A fazenda estava endividada, ameaçada, e o nome de Afonso surgiu na conversa como uma sentença. Viviane não discutiu, não chorou e não perdeu tempo. Decidiu agir. No dia seguinte, foi até a fazenda de Afonso. Ela não sabia exatamente como aquele homem era, apenas o que se dizia por aí. Quando chegou, encontrou alguém de poucas palavras, olhar atento e postura firme demais para alguém que estava acostumado a ceder. Afonso a observou em silêncio, curioso, mas sem a menor intenção de facilitar as coisas. A conversa começou educada, mas não demorou a virar um duelo. Viviane pediu prazo, explicou a situação, tentou negociar. Afonso ouviu tudo com calma, cruzou os braços e respondeu sem emoção. 1 semana. Era tudo o que ele concedia. Viviane saiu dali com o sangue fervendo e a certeza de que não seria fácil. Afonso, por sua vez, ficou parado, observando o caminho de terra, incomodado por algo que não sabia explicar. Aquela mulher não tinha pedido, não tinha implorado, e isso mexeu mais com ele do que gostaria. Viviane passou o resto do dia com a cabeça a mil. 1 semana não era nada para resolver um problema que vinha se arrastando há meses, mas desistir nunca foi uma opção. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e começou a andar pela fazenda, observando tudo com olhos atentos. A terra estava boa, o pasto precisava de cuidado e os animais mostravam sinais claros de que algo vinha sendo feito às pressas, sem planejamento. Aquilo a incomodou. Mais tarde, enquanto seguia por um trecho mais afastado da propriedade, Viviane ouviu um barulho estranho vindo da estrada. Ao se aproximar, viu um carro parado, uma roda afundada na lama recente da chuva da noite anterior. E ao lado do carro estava ele. Afonso tentava resolver a situação sozinho, com poucas palavras e ainda menos paciência. Quando percebeu a presença dela, fechou a cara na mesma hora. Viviane não perdeu a chance de provocar. Comentou que talvez ele tivesse escolhido o pior lugar para passar e se ofereceu para ajudar, mais por orgulho do que por gentileza. Afonso aceitou contrariado. Os dois trocaram poucas frases, todas carregadas de ironia, enquanto tentavam tirar o carro dali. No meio da confusão, um dos funcionários da fazenda de Afonso apareceu avisando que uma vaca estava com dificuldade no parto. Viviane ouviu aquilo e, sem pensar 2 vezes, seguiu atrás. Afonso tentou impedir, dizendo que aquilo não era problema dela, mas ela ignorou. Quando chegou ao curral, Viviane assumiu a situação com calma e firmeza. Orientou, ajudou e resolveu o problema diante dos olhos atentos de Afonso, que assistia tudo em silêncio. Pela primeira vez, ele a viu além da dívida e da discussão. Mesmo assim, quando tudo terminou, ele voltou a ser o mesmo de antes, seco e fechado. Agradeceu de forma breve e deixou claro que aquilo não mudava o prazo. Viviane saiu dali irritada, mas com a estranha sensação de que tinha acabado de plantar algo que ainda ia crescer. Afonso ficou parado por alguns segundos a mais, olhando o curral vazio, tentando ignorar o fato de que aquela mulher tinha mexido com a rotina dele mais do que deveria. Os dias seguintes passaram rápidos demais.
Viviane se dividia entre tentar entender as contas da fazenda do pai e pensar em alguma solução que não envolvesse perder tudo. Ela visitou conhecidos, conversou com antigos parceiros de negócio de seu Manuel, ouviu promessas vagas e portas se fechando uma por uma. A sensação de tempo escorrendo pelos dedos só aumentava. Em uma das tardes, enquanto seguia pela estrada que cortava as propriedades vizinhas, o carro falhou e acabou parando perto da porteira da fazenda de Afonso. Viviane respirou fundo, contrariada, e desceu para verificar. Não demorou para Afonso aparecer vindo do curral, limpando as mãos na calça. O olhar dele encontrou o dela, e os dois trocaram aquele silêncio carregado de implicância. Ele comentou, sem esconder o tom irônico, que aquela estrada parecia perseguir quem não sabia lidar com lama. Viviane respondeu à altura, dizendo que algumas pessoas não sabiam lidar era com gente inteligente. A discussão quase virou riso, mas nenhum dos dois deu esse gosto ao outro. Enquanto falavam, um cavalo da fazenda começou a mancar perto da cerca. Viviane notou na hora e se aproximou, mesmo sem ser convidada. Afonso tentou dizer que cuidaria daquilo depois, mas ela já estava ali, examinando o animal com atenção. Explicou o que estava acontecendo, falou com segurança e indicou o que precisava ser feito. Afonso ouviu calado, dividido entre o orgulho e a certeza de que ela sabia o que estava dizendo. Quando o cavalo se acalmou, os dois ficaram frente a frente por alguns segundos a mais do que o necessário. A proximidade incomodou. Viviane sentiu o coração acelerar e tratou de se afastar. Afonso pigarreou, voltou ao tom duro e lembrou que o prazo estava correndo. Ela respondeu que sabia muito bem disso e foi embora sem olhar para trás. Enquanto se afastava, Afonso percebeu que aquela mulher não se encaixava em nada do que ele conhecia. E isso, contra a própria vontade, começava a tirar o sono dele. A noite caiu pesada sobre a fazenda, trazendo com ela um silêncio que só era quebrado pelos sons dos animais e pelo vento batendo nas árvores. Viviane estava sentada à mesa com o pai, olhando papéis e contas que pareciam não levar a lugar nenhum. O prazo corria rápido demais. No meio da conversa, um funcionário chegou avisando que um bezerro recém-nascido estava muito fraco e precisava de ajuda. Viviane não pensou duas vezes, pegou o que precisava e seguiu para a fazenda vizinha. Quando chegou, encontrou Afonso no curral, sério como sempre, observando a movimentação. Ele pareceu surpreso ao vê-la ali de novo, ainda mais àquela hora. Viviane foi direta, explicou o que precisava fazer e começou a cuidar do animal. Afonso observava cada gesto com atenção, percebendo o cuidado e a firmeza dela. Pela primeira vez, não houve discussão. O silêncio entre os dois foi diferente, carregado de algo que nenhum deles queria admitir. Quando tudo terminou, Viviane limpou as mãos e se preparou para ir embora. Afonso agradeceu de forma simples, sem deboche. Disse que ela tinha feito um bom trabalho. Viviane estranhou, mas respondeu apenas com um aceno. Antes que saísse, ele comentou que o prazo estava quase no fim. Ela respondeu que não precisava lembrar. Houve uma pausa, um olhar mais longo, um sentimento confuso. Viviane saiu dali com o coração acelerado, sem entender por quê. Afonso ficou parado no curral, sentindo um incômodo estranho, como se algo estivesse saindo do controle. E aquilo o deixava ainda mais fechado e ríspido no dia seguinte. O último dia do prazo chegou rápido demais. Viviane passou a manhã inteira tentando uma saída que não vinha. As conversas não deram em nada, os contatos se perderam em desculpas e promessas vazias. Quando o sol já estava alto, ela entendeu que não teria como levantar o dinheiro a tempo. A sensação de derrota foi pesada, mas não a ponto de fazê-la desistir. No fim da tarde, Viviane foi até a fazenda de Afonso mais uma vez. Dessa vez, não havia provocação no olhar, apenas firmeza.
Afonso a recebeu com a mesma postura de sempre, sério, controlado, mas visivelmente atento a cada passo dela. Viviane falou que não tinha conseguido pagar a dívida, mas que não sairia dali implorando. Disse que a fazenda do pai tinha valor, que a terra produzia e que ela encontraria uma solução, mesmo que precisasse de mais tempo. Afonso ouviu tudo, sem interromper. Quando respondeu, a voz saiu calma demais. Disse que prazo era prazo e que ele não podia abrir exceção. Viviane sentiu a raiva subir e respondeu de forma dura, acusando-o de não ter coração. Afonso rebateu, dizendo que negócios não se misturavam com sentimentos. O clima ficou pesado. O silêncio entre os dois parecia carregar algo mal resolvido. Viviane virou as costas para ir embora, sentindo o nó na garganta. Antes que ela saísse, Afonso chamou seu nome. Ela parou, sem se virar. Foi então que ele disse que havia outra forma de quitar a dívida. O tom não era de brincadeira. Viviane sentiu o coração bater mais forte, sem saber o que vinha a seguir. Afonso respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil, e falou que se ela aceitasse se casar com ele, a dívida estaria paga e a fazenda do pai estaria salva. Viviane se virou na mesma hora, incrédula. Disse que jamais se casaria com alguém tão frio e orgulhoso. Afonso cruzou os braços, sustentando o olhar dela, e respondeu com um meio sorriso provocador que ela tinha uma escolha. Ou se casava com o ogro, ou o pai perderia a fazenda. Viviane saiu da fazenda de Afonso com o coração disparado e a cabeça confusa. A proposta dele ecoava sem parar, misturada à raiva e a uma sensação estranha que ela se recusava a admitir. Casamento. Aquilo não fazia o menor sentido. Ela caminhou sem rumo por um tempo, tentando organizar os pensamentos, até voltar para casa já à noite fechada. Seu Manuel percebeu na hora que algo estava errado. Viviane tentou desconversar, mas não conseguiu segurar por muito tempo. Contou tudo, cada palavra, cada detalhe. O pai ficou em silêncio com o olhar perdido. Quando falou, a voz saiu pesada, dizendo que não aceitava aquilo, que preferia perder a fazenda a ver a filha presa a um casamento por obrigação. Viviane ouviu, sentindo o peso daquela decisão cair sobre os ombros. Ela sabia o quanto aquela terra significava para o pai. Sabia também que ele jamais pediria isso a ela. Naquela noite, Viviane quase não dormiu. Pensou na fazenda, no pai, no futuro e, contra a própria vontade, pensou em Afonso. Lembrou dos olhares, das discussões, da forma como ele a observava quando achava que ela não estava vendo. Pela manhã, decidiu voltar à fazenda dele, não para aceitar, mas para entender. Afonso a recebeu surpreso, mas não comentou. Viviane foi direta, disse que aquela proposta era absurda e que ele não tinha o direito de colocar aquilo como condição. Afonso ouviu em silêncio e respondeu que nunca prometeu ser justo, apenas claro. Disse que não a forçaria, mas que a escolha era dela. Viviane saiu dali ainda mais confusa, sem saber se o que sentia era ódio, orgulho ferido ou algo bem mais perigoso. Os dias seguintes foram de silêncio e expectativa. Viviane evitou a fazenda de Afonso, mergulhando no trabalho e tentando manter a cabeça ocupada. Cuidou dos animais do pai, organizou a rotina da propriedade e fez de tudo para não pensar na proposta que parecia perseguir cada pensamento seu. Mas o prazo não esperava. Seu Manuel começou a sentir o peso da situação, mesmo tentando disfarçar. Viviane percebeu e isso apertou ainda mais o coração dela. Em uma tarde abafada, enquanto seguia pela estrada com o carro carregado de ração, Viviane precisou parar novamente por causa da lama. Dessa vez foi Afonso quem apareceu, vindo a cavalo, como se o destino insistisse em cruzar os caminhos deles. O clima entre os dois estava diferente. Não havia discussão, apenas uma tensão silenciosa. Afonso ajudou sem dizer muita coisa.
Quando terminaram, ele comentou que ela ainda não tinha respondido. Viviane respirou fundo e disse que precisava de tempo. Afonso respondeu que o tempo era exatamente o que ela não tinha. O olhar dos dois se encontrou por mais tempo do que o necessário. Viviane sentiu o coração apertar. Afonso pareceu lutar contra algo dentro de si, mas logo se fechou de novo. Antes de ir embora, ele disse que não mudaria de ideia. Viviane ficou ali, sozinha na estrada, entendendo que a decisão estava cada vez mais perto. E gostasse ou não, aquela escolha mudaria a vida dela para sempre. A noite antes da decisão foi longa demais. Viviane caminhou pela fazenda em silêncio, ouvindo os sons conhecidos que sempre lhe trouxeram paz, mas que agora só aumentavam o aperto no peito. Pensou em tudo o que construiu longe dali, na vida que imaginava ter e em como tudo parecia escapar de repente. Ao olhar para o pai dormindo cansado na cadeira, entendeu que não era só sobre ela. Pela manhã, Viviane se arrumou sem pressa. O rosto sério, a postura firme, como se já tivesse tomado uma decisão, mesmo que o coração ainda resistisse. Quando chegou à fazenda de Afonso, foi recebida com o mesmo olhar atento de sempre. Ele percebeu na hora que algo havia mudado. Viviane não fez rodeios. Disse que aceitava a proposta, mas deixou claro que aquilo não significava submissão, nem amor, nem gratidão. Afonso ouviu em silêncio. Quando respondeu, disse que não esperava nada além do acordo. O clima entre os dois ficou estranho, pesado e silencioso. Não houve sorriso, não houve comemoração. Apenas a confirmação de um destino que nenhum dos dois planejou daquela forma. Antes de ir embora, Viviane avisou que aquele casamento teria regras e que ela não seria tratada como parte de um negócio. Afonso sustentou o olhar e respondeu que não teria aceitado alguém diferente. Quando Viviane saiu, sentiu o peso da escolha cair de vez. Afonso ficou sozinho por alguns minutos, percebendo que pela primeira vez um acordo tinha mexido com ele mais do que qualquer negócio já feito. Contar ao pai foi mais difícil do que Viviane imaginava. Seu Manuel ouviu em silêncio, com os olhos marejados e o orgulho ferido. Disse que não aceitava aquele sacrifício, que não tinha criado a filha para viver presa a um acordo. Viviane segurou as mãos dele e falou com firmeza, dizendo que aquela era a única forma de manter a fazenda de pé e que ela não estava desistindo de si mesma, apenas escolhendo lutar de outro jeito. O casamento foi marcado de forma simples, sem festa e sem alarde. A notícia correu rápido pela região, cercada de comentários e olhares curiosos. Viviane sentia o peso de cada cochicho, mas manteve a cabeça erguida. Afonso continuava distante, tratando tudo com formalidade excessiva, como se aquilo fosse apenas mais um contrato. No dia do casamento, o clima era tenso. Viviane chegou com o coração apertado e a expressão firme. Afonso a esperava, sério, mas visivelmente mexido. Quando ficaram frente a frente, houve um silêncio carregado de coisas não ditas. O compromisso foi selado sem promessas de amor, apenas com a certeza de que nada seria simples dali em diante. Ao final, Viviane percebeu que tinha cruzado um limite sem volta. Afonso, por sua vez, sentiu algo diferente crescer no peito, algo que ele não sabia controlar e muito menos nomear. Aquele casamento não era o fim de nada. Era apenas o começo de um conflito ainda maior entre orgulho, convivência e sentimentos que insistiam em aparecer. A convivência começou do jeito mais difícil possível. Viviane chegou à casa de Afonso levando apenas o necessário, deixando claro desde o primeiro momento que não pretendia ocupar mais espaço do que o combinado. Afonso mostrou a casa em silêncio, explicando o básico, sem intimidade e sem gentileza em excesso. Cada gesto parecia calculado, como se ambos estivessem pisando em terreno perigoso. Nos primeiros dias, quase não se falavam.
Viviane passou a circular pela fazenda com naturalidade, observando, fazendo perguntas, se envolvendo aos poucos com a rotina. Afonso percebia tudo de longe, fingindo não se importar, mas cada atitude dela quebrava um pouco da ordem rígida que ele sempre manteve. As provocações voltaram, pequenas, sutis, carregadas de ironia. Comentários atravessados, olhares demorados, discussões por coisas simples que escondiam algo maior. Em uma manhã, Viviane discordou de uma decisão dele sobre os animais e deixou claro que faria diferente. Afonso se irritou, mas no fundo sabia que ela estava certa. Aquilo o desarmou. À noite, dividiram a mesa pela primeira vez em silêncio pesado. A proximidade trouxe desconforto e curiosidade na mesma medida. Viviane sentiu que aquele homem bruto escondia algo que ela ainda não conseguia alcançar. Afonso percebeu que aquela mulher não era apenas parte de um acordo, mas alguém capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Nenhum dos dois admitiria, mas algo começava a mudar. E naquela casa grande demais, para dois orgulhos tão fortes, o amor começava a nascer do jeito mais improvável possível. Com o passar dos dias, a rotina foi se impondo, e o que antes era apenas convivência forçada começou a ganhar outras camadas. Viviane passou a participar mais das decisões da fazenda, opinando, sugerindo mudanças, cuidando dos animais com dedicação. Afonso fingia não ligar, mas passou a ouvir mais, mesmo que reclamasse depois. As discussões continuavam, mas agora vinham misturadas com risadas contidas e silêncios longos demais. Em uma tarde quente, Viviane voltou da lida coberta de poeira, o cabelo preso de qualquer jeito, e deu de cara com Afonso na varanda. Ele a observou por alguns segundos a mais do que deveria. Ela percebeu e provocou, perguntando se ele nunca tinha visto alguém trabalhar de verdade. Afonso respondeu atravessado, mas o canto da boca denunciou um sorriso rápido. Aquilo confundiu os dois. A proximidade começou a incomodar. Qualquer toque sem querer parecia durar mais do que o normal. Qualquer olhar virava desafio. Viviane percebeu o jeito como Afonso ficava sério quando algum peão se aproximava demais dela. Afonso, por sua vez, se incomodava ao vê-la independente, livre, dona de si. Numa noite silenciosa, sentaram na varanda sem combinar. Conversaram um pouco, mas pela primeira vez falaram de coisas simples, da vida, do passado, sem farpas. Quando o silêncio voltou, não foi pesado. Foi diferente. Viviane sentiu que aquele homem bruto começava a mostrar algo mais. Afonso percebeu que já não conseguia tratá-la apenas como parte de um acordo. E mesmo sem coragem de admitir, ambos entenderam que o sentimento que nascia ali já não podia mais ser ignorado. A manhã começou agitada na fazenda. Um dos peões avisou que uma égua estava com dificuldade no parto, inquieta e suando demais. Viviane largou o que estava fazendo na mesma hora e seguiu para o estábulo. Afonso veio logo atrás, sério, tentando manter a postura de sempre, mas visivelmente preocupado. Viviane assumiu tudo com calma, falando baixo, passando segurança para o animal e para quem estava em volta. Afonso ficou mais afastado, observando em silêncio, sem tirar os olhos dela. Cada movimento firme, cada decisão tomada com segurança, mexia com ele mais do que gostaria. Quando o potro finalmente nasceu, Viviane sorriu aliviada, suja de terra e suor, mas com um brilho no olhar que Afonso nunca tinha visto antes. Ele virou o rosto rapidamente quando percebeu que estava olhando demais. Tentou disfarçar, reclamando que ela tinha se metido onde não devia. Viviane respondeu atravessado, dizendo que se ele tivesse feito do jeito dele, o animal talvez não tivesse sobrevivido. A discussão veio automática, mas tinha algo diferente ali. Nenhum dos dois conseguiu sustentar a raiva por muito tempo. Mais tarde, enquanto caminhavam pela fazenda, Viviane implicou dizendo que Afonso só sabia mandar e nunca agradecer. Ele rebateu dizendo que ela falava demais e desobedecia ordens.
No fundo, os dois sabiam que aquilo já tinha virado costume, uma implicância quase confortável. À noite, Viviane sentou na varanda para descansar. Afonso apareceu com 2 canecas de café e colocou uma ao lado dela, fingindo que tinha sobrado. Não disse nada. Ela também não. Ficaram ali em silêncio, dividindo o mesmo espaço, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Nenhum dos dois falou em amor. Nenhum admitiu o que sentia. Mas naquele silêncio cheio de pequenas provocações e gestos simples, ficava cada vez mais difícil fingir que aquilo ainda era só um acordo. O clima na fazenda mudou depois daquele dia. Viviane percebeu que Afonso estava mais fechado, respondendo menos, evitando ficar perto por muito tempo. No começo, achou que era implicância, mas logo entendeu que havia algo diferente. Em uma tarde, um antigo conhecido de Viviane apareceu na fazenda, alguém da época em que ela estudava fora. Ele veio apenas fazer uma visita, curioso ao saber que ela tinha voltado para a região. A conversa foi leve, cheia de lembranças e risadas. Afonso observava de longe, sem participar, sentindo algo incomodar o peito. Quando o homem se aproximou demais, Afonso interrompeu a conversa de forma seca, dizendo que Viviane tinha coisas a fazer. Ela não gostou do tom e respondeu na mesma hora, dizendo que não precisava de autorização. A discussão veio forte, pela primeira vez com palavras mais duras. Viviane acusou Afonso de agir como se fosse dono dela. Afonso respondeu que não aceitava desrespeito dentro da própria casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Viviane se afastou, magoada, sentindo que aquele acordo começava a sufocar mais do que deveria. Afonso ficou sozinho, lutando contra um ciúme que não queria admitir. Pela primeira vez, o orgulho falou mais alto do que o cuidado, e o que estava nascendo entre eles sofreu a primeira rachadura de verdade. O silêncio se instalou de vez entre eles. Viviane passou a evitar os espaços onde sabia que Afonso estaria. Mudou horários, se ocupou demais, como se o trabalho fosse um escudo contra a mágoa. Afonso percebeu, mas não soube como consertar. O orgulho o mantinha calado, mesmo com o incômodo crescendo por dentro. Os dias ficaram mais longos, mais frios, mesmo com o sol forte do campo. Em uma manhã, um bezerro adoeceu de repente e precisou de cuidados urgentes. Viviane cuidou de tudo sozinha, com a calma de sempre, mas o coração não estava no mesmo lugar. Afonso observava de longe, sentindo um aperto estranho ao perceber que ela não o procurava mais. À noite, sentou-se sozinho na varanda, lembrando das provocações, dos silêncios compartilhados, da presença dela ocupando a casa sem pedir permissão. Viviane, no quarto, sentiu pela primeira vez medo de perdê-lo, mesmo sem nunca tê-lo tido de verdade. Nenhum dos dois dormiu bem. O afastamento doía mais do que qualquer discussão, e aos poucos o arrependimento começou a vencer o orgulho, abrindo espaço para algo que já não podia mais ser negado. A mudança começou em pequenos gestos. Afonso passou a aparecer mais cedo nos lugares onde sabia que Viviane estaria, mesmo sem dizer nada. Em uma manhã, encontrou-a no curral cuidando de um animal ferido. Ficou ali em silêncio, observando até que ela percebeu sua presença. Não houve provocação nem discussão. Apenas um olhar contido, cheio de coisas guardadas. Mais tarde, quando o dia já começava a esfriar, Afonso chamou Viviane para conversar. A voz saiu baixa, sem a dureza de antes. Disse que tinha passado do limite, que não soube lidar com o que estava sentindo e que nunca teve intenção de prendê-la ou diminuí-la. Viviane ouviu tudo em silêncio, o coração acelerado. Quando respondeu, falou que não aceitaria viver como alguém que precisava pedir espaço, mas que também não sabia mais fingir que nada estava acontecendo entre eles. O clima mudou. A conversa não resolveu tudo, mas abriu uma fresta. Naquela noite, dividiram a varanda outra vez. O silêncio voltou,
mas agora era confortável. Afonso encostou o braço no dela sem perceber. Viviane não se afastou. Nenhum beijo aconteceu. Nenhuma declaração foi feita, mas os dois entenderam que algo tinha mudado de vez. O acordo que os uniu já não era o mais importante. O sentimento, antes escondido, começava finalmente a se assumir, mesmo que ainda timidamente. O tempo fez o que nenhum dos dois conseguiu fazer sozinhos. Aos poucos, a convivência deixou de ser cautelosa e passou a ser verdadeira. Viviane já não se sentia uma visitante naquela casa, e Afonso já não fingia que a presença dela não fazia diferença. Em uma manhã tranquila, enquanto caminhavam juntos pela fazenda, discutindo algo simples sobre o pasto, a implicância apareceu de novo, leve, quase carinhosa. Viviane provocou, dizendo que ele ainda era teimoso demais. Afonso respondeu que ela nunca aprenderia a obedecer. Os dois riram pela primeira vez sem se conter. Foi ali, no meio da estrada de terra, sem plateia e sem promessa, que Afonso parou, respirou fundo e disse que nunca tinha planejado aquilo, mas que já não conseguia imaginar a fazenda, a casa ou a vida sem ela. Viviane sentiu os olhos marejarem, mas manteve a firmeza. Disse que também não planejou amar alguém tão orgulhoso, mas que tinha escolhido ficar não por obrigação, e sim por vontade. O beijo veio simples, sem pressa, carregado de tudo o que eles evitaram por tanto tempo. A fazenda seguiu firme, o pai de Viviane em paz, e o casamento que começou como um acordo se transformou em escolha. Entre provocações, silêncios compartilhados e carinho construído aos poucos, Viviane e Afonso descobriram que o amor não nasce perfeito. Ele cresce. E naquela terra marcada por orgulho e resistência, nasceu um amor forte, o suficiente para durar. Alguns anos se passaram desde aquele acordo que mudou tudo. A fazenda estava diferente, mais viva, mais organizada, cheia de sinais de cuidado e crescimento. Viviane caminhava pelo terreiro com a mesma postura firme de sempre, agora respeitada por todos, não apenas como esposa do fazendeiro, mas como alguém que entendia da terra, dos animais e da vida no campo. Afonso observava de longe, encostado na cerca, com aquele mesmo jeito fechado que só enganava quem não o conhecia de verdade. Com Viviane, ele era diferente. Continuava implicante, teimoso e um pouco ogro, mas agora sabia sorrir, ouvir e ceder. Entre os dois, as provocações nunca acabaram. Eram parte do que construíram juntos. À noite, sentavam na varanda como no começo, dividindo o silêncio, o café e as conversas simples. O amor não veio de repente nem fácil, mas ficou. Forte, sólido, do jeito que só quem enfrentou orgulho, medo e escolhas difíceis consegue construir. A fazenda do seu Manuel seguia firme, cheia de vida, e aquele casamento que começou por obrigação virou escolha todos os dias. E agora eu quero saber de você. Você acha que o amor deles teria acontecido se não fosse aquele acordo? Ou era destino desde o primeiro choque entre eles? Me conta nos comentários. Eu adoro saber a opinião de vocês. E não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda muito e assim você recebe mais histórias como essa. Antes de começar, fica o aviso. Esta é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. Agora, se você gosta de histórias que tocam o coração, falam de amor, injustiça e virada de vida, fica comigo até o final e já se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova história pensada com carinho para quem sente demais. Naquela noite, enquanto a música ecoava pelo salão simples da cidadezinha do interior de Minas Gerais, anos 80, Gregório ficou parado perto da parede, segurando a bengala com firmeza, como quem já sabia o lugar que o mundo tinha reservado para ele.
Jovem, elegante, rosto bonito, barba bem feita, camisa clara passada com cuidado, botas limpas, dono de fazendas extensas que todo mundo respeitava durante o dia, mas que à noite parecia invisível. Quando entrou no salão, alguns fazendeiros mais velhos trocaram olhares e sorriram de canto de boca, não por admiração, mas por aquele tipo de riso que não precisa de palavras para machucar. Gregório caminhou devagar até o balcão, o passo desigual, denunciando a sequela antiga na perna, e sentiu os cochichos crescerem ao redor, como se a música tivesse diminuído só para isso. Em certo momento, uma moça se aproximou demais, talvez sem perceber, e antes que qualquer palavra fosse dita, duas amigas puxaram a jovem pelo braço, rindo baixo, como se aquilo fosse uma brincadeira. Gregório fingiu não ver, como sempre fazia, apoiou melhor a bengala no chão e manteve a postura firme, porque aprendera cedo que demonstrar dor só alimentava o deboche. Ele observava os outros fazendeiros dançando, rindo alto, sendo escolhidos sem esforço, enquanto ele permanecia de lado, como se não fizesse parte daquele cenário. Não era falta de dinheiro, não era falta de beleza, não era falta de caráter, era apenas a marca que carregava na perna, transformada pelos outros em motivo de afastamento. E ali, encostado na parede fria do salão, Gregório pensou mais uma vez que talvez o amor não tivesse sido feito para ele. Ele ainda não sabia, mas naquela mesma cidade, alguém estava prestes a chegar e mudar tudo o que ele acreditava sobre ser escolhido. Na manhã seguinte, o sol ainda nascia por trás das montanhas, quando Gregório já estava de pé, apoiando a mão na mesa de madeira antes de se levantar por completo, num gesto automático que ele fazia sem perceber. A fazenda acordava cedo, e ele gostava disso, porque ali, entre o barulho do gado, o cheiro de terra molhada e o som distante dos cavalos, ninguém o olhava diferente. Para os empregados mais antigos, Gregório era só o patrão justo, o homem que herdara as terras ainda muito novo depois da morte do pai e aprendera na marra a comandar tudo sozinho. A sequela na perna vinha de um acidente antigo, quando ainda era quase um menino, numa queda feia durante uma lida apressada, num tempo em que ele tentava provar que dava conta de tudo. O médico disse que ele teria sorte se voltasse a andar sem ajuda, e Gregório voltou, mas nunca do mesmo jeito. Desde então, aprendera a esconder a dor atrás do silêncio e da postura firme. Na fazenda, ele montava a cavalo com cuidado, andava devagar entre os currais, apoiava-se na bengala só quando precisava. E ninguém ali ousava rir, porque conheciam o homem além da marca que o corpo carregava. O problema começava quando ele saía daquele mundo protegido e entrava nos salões, nas festas, nos encontros sociais. Lá fora, os outros fazendeiros cochichavam, comparavam, faziam piada baixa. Gregório já ouvira comentários atravessados demais para esquecer, frases ditas pela metade, risos que surgiam sempre que alguma moça parecia se aproximar dele, e aquilo foi criando um muro invisível ao redor do seu coração. Ele não era frio por natureza, só cansado de tentar. Naquele mesmo dia, enquanto resolvia papéis na casa grande, uma conversa entre dois empregados mais novos chegou aos seus ouvidos. Falavam sobre uma moça que estava chegando à região, vinda de longe, procurando trabalho. Alguém simples, discreta, chamada Natália. Gregório ouviu sem dar importância. Voltou os olhos para a janela e respirou fundo, sem imaginar que aquele nome, dito quase ao acaso, era o primeiro sinal de que sua vida estava prestes a sair do lugar onde ficara parada por tanto tempo. Natália chegou à região numa tarde quente, descendo de um ônibus antigo com uma mala simples na mão e o olhar atento de quem já tinha aprendido a observar antes de confiar. Trazia poucas coisas, mas carregava uma história que preferia não contar logo de cara. Vinha de outra cidade, também do interior, depois de deixar para trás um relacionamento difícil e promessas que nunca se cumpriram.
O que ela queria agora era trabalho, sossego e um recomeço longe de julgamentos. Soube da fazenda de Gregório por indicação. Disseram que o dono era exigente, mas correto, e isso bastou para que ela se animasse. Quando chegou à porteira grande, viu um homem parado perto do curral, camisa clara, chapéu bem colocado, postura firme, segurando uma bengala simples. Natália notou o caminhar diferente, mas não desviou o olhar nem fez cara de espanto. Apenas esperou ele se aproximar. Gregório a observou de longe por alguns segundos, acostumado a perceber quando alguém mudava o jeito ao notar sua sequela. Mas nela não houve pressa, nem risada, nem desconforto. Ele perguntou o nome dela, ouviu a resposta com atenção e indicou o caminho da casa grande para conversar com mais calma. Durante o trajeto, Natália falou pouco, mas o suficiente para mostrar educação e respeito, e Gregório respondeu no mesmo tom, sentindo algo raro acontecer. Uma conversa que não girava em torno do que ele tinha ou do que lhe faltava. Na casa grande, enquanto acertavam os detalhes do trabalho, Natália reparou nos retratos antigos, nas marcas do tempo na madeira, no jeito cuidadoso com que Gregório explicava tudo, e pensou que aquele homem carregava mais silêncio do que arrogância. Antes de ir embora para se instalar no quarto simples que lhe ofereceram, ela agradeceu, olhando nos olhos dele, e Gregório sentiu um aperto estranho no peito, não de dor, mas de algo que ele quase tinha esquecido que existia. Do lado de fora, alguns empregados cochicharam ao ver os dois conversando por mais tempo, e um deles comentou baixo que logo ela ia mudar de ideia, como todas as outras. Gregório ouviu, fingiu não ouvir, e voltou para o trabalho, sem imaginar que Natália, diferente de todas, ainda não tinha decidido nada, porque para ela o que realmente importava ainda estava por ser descoberto. Os dias seguintes foram marcados por uma convivência simples, quase silenciosa, mas cheia de pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Natália cumpria suas tarefas com cuidado, ajudava na casa, conversava com os empregados mais velhos, aprendia rápido a rotina da fazenda e vez ou outra acabava cruzando com Gregório nos corredores largos ou perto do curral. Ele sempre mantinha certa distância, não por frieza, mas por medo de criar expectativas que já tinham sido quebradas outras vezes. Mesmo assim, havia algo diferente no jeito dela, porque Natália não mudava o tom de voz quando falava com ele, não olhava para a bengala, não fazia perguntas atravessadas, apenas escutava. Em uma tarde, enquanto o céu ameaçava chuva, os dois acabaram abrigados debaixo do alpendre, observando o vento balançar as árvores, e foi ali que a conversa se alongou pela primeira vez. Natália falou da infância simples, das escolhas erradas, do desejo de recomeçar. E Gregório contou, sem detalhes, que aprendera cedo a viver mais com o silêncio do que com as pessoas. Quando ele se levantou para ir embora, apoiando-se com cuidado, Natália se ofereceu para ajudar. E o gesto simples fez o coração dele bater mais forte, não pela ajuda em si, mas pela naturalidade com que foi feito. À noite, na pequena cidade, a presença de Natália ao lado de Gregório começou a ser notada. E os comentários surgiram como sempre surgiam, em tom de brincadeira disfarçada. Em uma venda, enquanto os dois conversavam à distância, algumas moças riram baixo, dizendo que logo ela aprenderia, e um fazendeiro comentou que aquilo não ia durar. Natália percebeu os olhares, sentiu o clima pesado, mas em vez de se afastar, observou Gregório com mais atenção, percebendo o peso que ele carregava sem reclamar. Foi naquele momento que ela entendeu que não era a perna que afastava as pessoas. Era a forma como o mundo tinha decidido enxergar aquele homem. E sem saber explicar porquê, Natália sentiu vontade de ficar ainda mais perto, mesmo sabendo que isso traria conflitos que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O primeiro choque veio numa noite de festa na fazenda vizinha, uma comemoração simples, com sanfona, luzes penduradas e gente importante da região.
Gregório quase desistiu de ir, como fazia sempre, mas Natália insistiu, dizendo que seria bom sair um pouco da rotina. Ele chegou bem vestido, elegante como sempre, apoiando-se na bengala com discrição e caminhou até o terreiro, onde os outros fazendeiros já riam alto, copos na mão, rodeados de mulheres. Assim que ele apareceu, alguns risos diminuíram, outros surgiram de lado, daquele jeito que fere sem precisar falar nada. Natália ficou perto dele, conversando naturalmente. Mas quando a música começou e os pares se formaram, o velho roteiro se repetiu. Uma moça se aproximou demais de Gregório, curiosa talvez, e antes que qualquer palavra fosse dita, outra puxou a amiga pelo braço, rindo e dizendo algo ao ouvido dela, alto o suficiente para ser ouvido por quem estava perto. Alguns homens sorriram, trocaram olhares, como se aquilo fosse apenas uma cena comum. Gregório sentiu o rosto queimar, segurou firme a bengala e deu um passo para trás, pronto para se afastar como sempre fazia. Mas Natália não riu, não desviou o olhar, não fingiu que não viu. Ela respirou fundo, segurou o braço dele com cuidado e disse, em voz calma, que se ele quisesse eles poderiam dançar. O silêncio que se formou foi pesado, porque ninguém esperava aquilo. Gregório hesitou, o medo antigo falando mais alto, e respondeu que era melhor não, que ele não queria virar motivo de comentário. Natália então soltou o braço dele devagar, mas antes de se afastar, disse algo que só ele ouviu, que não havia nada de errado em ser visto. Mesmo assim, Gregório preferiu ir embora, sentindo que tinha exposto Natália a um mundo que sempre o rejeitou. Na volta para a fazenda, o silêncio entre os dois era cheio de coisas não ditas, e Natália percebeu que por trás da postura firme havia um homem machucado por anos de risos e exclusões. Aquela noite não terminou com música nem dança, mas marcou o início de um conflito maior, porque Natália decidiu ali mesmo que não permitiria mais que Gregório fosse tratado como alguém menor, mesmo que para isso tivesse que enfrentar toda a região. Depois daquela noite, Gregório mudou. Não foi de um jeito brusco, mas de uma forma silenciosa que Natália percebeu logo nos primeiros dias. Ele passou a evitar os encontros, alongava o trabalho no curral, saía cedo e voltava tarde, sempre com uma desculpa simples, como se o cansaço fosse apenas físico. A verdade é que a festa tinha reaberto feridas antigas, e a ideia de ver Natália exposta aos mesmos olhares e risadas que ele enfrentara por anos o fez acreditar que estava sendo egoísta. Para ele, amar significava proteger, e naquele momento, proteger era se afastar. Natália sentiu a distância crescer, sem entender direito. Tentou conversar, tentou se aproximar, mas encontrou respostas curtas e um olhar sempre voltado para outro lado. Comentários começaram a circular na fazenda. Diziam que ela tinha se iludido, que aquilo não duraria, que Gregório nunca permitiria alguém ao seu lado de verdade. Um dia, ao passar pela venda da cidade, Natália ouviu duas mulheres comentarem que ele tinha feito bem em colocá-la no lugar dela, como se o afeto tivesse sido um erro a ser corrigido. Aquilo doeu mais do que ela esperava, não pela fofoca, mas por perceber que Gregório também parecia acreditar nisso. Naquela noite, sentada sozinha no quarto simples, Natália chorou em silêncio, pensando se tinha interpretado errado cada conversa, cada gesto, cada olhar. Do outro lado da fazenda, Gregório ficou na varanda da casa grande, a bengala apoiada ao lado da cadeira, encarando a escuridão do campo, convencido de que o amor, mais uma vez, tinha passado por ele sem ficar. Ele se sentia pequeno, não pela sequela, mas pela certeza de que jamais seria a primeira escolha de alguém, e achava que aceitar isso era o preço da dignidade. O que nenhum dos dois sabia é que aquela dor silenciosa era o último obstáculo antes da decisão que mudaria tudo, porque Natália não era do tipo que aceitava injustiça calada, e Gregório estava prestes a aprender que se afastar também podia machucar quem escolhe ficar.
A virada começou num domingo de manhã, quando a cidade se reuniu para a missa, como acontecia toda semana. Gregório quase não foi, mas acabou aparecendo, sentando-se no banco do fundo, como sempre fazia, tentando passar despercebido. Natália entrou depois. Sentiu os olhares se voltarem para ela, percebeu os cochichos, mas em vez de se afastar, caminhou direto até onde Gregório estava e sentou ao lado dele, sem dizer uma palavra. O gesto simples causou um desconforto visível, porque ali, diante de todos, ela fazia uma escolha clara. Após a missa, na saída, alguns fazendeiros se aproximaram, fingindo cordialidade. E um deles comentou, em tom de brincadeira, que Natália ainda era nova demais para se prender a certas situações. Natália respirou fundo, olhou ao redor e respondeu com calma, dizendo que se prender de verdade era viver com medo do que os outros pensam. O silêncio que se formou foi pesado, e pela primeira vez, Gregório sentiu alguém ficar ao seu lado sem hesitar. Mais tarde, na praça, durante uma pequena confraternização, o assunto voltou à tona e risadas surgiram quando alguém insinuou que ela merecia coisa melhor. Natália então falou mais alto, sem gritar, mais firme, dizendo que melhor era estar com alguém que respeita, trabalha e não julga ninguém pela aparência. Alguns se calaram, outros desviaram o olhar e Gregório, com o coração acelerado, percebeu que não podia mais se esconder atrás do medo. Ele se aproximou de Natália, segurou a mão dela diante de todos e, naquele gesto simples, enfrentou anos de exclusão. Não houve aplausos nem pedidos de desculpa, mas houve respeito, porque quando alguém se posiciona com verdade, até o silêncio pesa. Naquela noite, de volta à fazenda, Gregório finalmente falou. Contou o quanto tinha medo de ser escolhido por pena e não por amor. E Natália respondeu que amor não nasce da perfeição, mas da coragem de enxergar o outro inteiro. Faltava pouco agora, apenas o último passo, o mais difícil, que era aceitar que ele merecia ser amado. O final começou de forma simples, como quase tudo que é verdadeiro. Nos dias seguintes, Gregório passou a caminhar pela fazenda com um peso a menos no peito, ainda com a bengala na mão, ainda com o passo cuidadoso, mas com algo novo no olhar. Natália continuou ao lado dele, não como desafio ao mundo, mas como escolha firme, dessas que não precisam de explicação. A notícia do envolvimento dos dois se espalhou pela região. E quem antes cochichava passou a observar em silêncio. Alguns fazendeiros tentaram se aproximar por interesse, outros por curiosidade. Mas Gregório já não se importava tanto, porque pela primeira vez não sentia necessidade de provar nada a ninguém. O pedido de casamento veio numa tarde calma, no alpendre da casa grande, sem plateia, sem festa, apenas palavras sinceras e olhos marejados. Natália aceitou com um sorriso tranquilo, daqueles que nascem da certeza. O casamento foi simples, na igreja da cidade, com poucos convidados, mas com algo que nunca tinha estado presente antes: respeito. Pessoas que antes riam baixaram a cabeça, outras aprenderam em silêncio, e algumas entenderam tarde demais que tinham julgado errado. Gregório entrou apoiado na bengala, firme, bonito, digno, e ao lado de Natália mostrou que nenhuma marca no corpo diminui o valor de um homem. A vida seguiu, a fazenda prosperou, o amor cresceu no dia a dia, nos cuidados, nas conversas à noite, nas escolhas pequenas que constroem um lar. A lição ficou clara para todos. Mesmo para quem nunca admitiu em voz alta, ninguém deve ser reduzido a uma aparência, a uma limitação ou a um passado, porque o amor verdadeiro enxerga além, escolhe, permanece e transforma. Se essa história tocou você de alguma forma, lembre-se de que ela é fictícia, mas a mensagem é real. E se você acredita que histórias assim merecem ser contadas, se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que falam de amor, respeito e recomeço.